amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de papo de Fiat Strada, a picapinha da Fiat, que é uma campeoníssima de vendas, tá bombando cada vez mais no mercado. Mas quais será que são os segredos para ela vender tanto? Agora a gente está aqui ao lado da nova geração e será que ela vai repetir o sucesso da versão anterior? São mais de 20 anos de liderança no mercado e esse modelo aqui já chegou estraçalhando nas vendas. Será que a fama dela faz sentido? Será que isso tudo tem elementos na realidade que consagram esse modelo como uma opção que vale a pena de verdade? Inclusive em relação à concorrência, quais será que são esses pontos, e muitos deles ocultos, que você não enxerga e que fazem dela realmente esse sucesso tão forte no Brasil? Merecido ou não? Tá na hora de desvendar tudo isso com a gente aqui no Auto Vídeos, então bora lá, vamos nessa! Começando com o seguinte, como você já acompanhou aqui no Auto Vídeos, foi a Fiat que inventou esse segmento aqui das picapinhas, das picapes compactas no Brasil, vem desde lá de trás com a 147 picape, mas a Strada, quando chegou lá no final dos anos 90 e desde o ano 2000, mantendo a liderança no mercado. Agora, nessa nova geração, a gente está aqui na traseira, não tem como já não falar do seguinte: esse design aqui realmente muito inspirado na irmã maior, na Fiat Toro. E simbolicamente, quando você transfere algo de um veículo tão vencedor como a Fiat Toro para outro, assim como os carros mais de luxo transferem para os inferiores também algumas características, o que acontece na mente do consumidor é que esse carro aqui acaba chegando com um aspecto mais familiar e desejável. Então, com certeza, esse daqui vai ser um segredo importantíssimo, né? Esse daqui tá bem evidente, né? Para que a Fiat Strada continue bombando no mercado. Então, ela tem uma tampa com as características próprias, não abre daquela forma bipartida como a Fiat Toro, ficou muito bonita, ficou muito bacana. Sente só o tamanho, então a capacidade de carga aqui 720 quilos, mais de 1.350 litros. Então, com certeza, é um aspecto que conta demais também para o sucesso da Fiat Strada, e nessa nova geração ela conseguiu ter uma profundidade maior também, por isso essa maior litragem. Isso daí é algo fundamental, afinal de contas a gente está falando de um veículo com vocação para trabalho, para transporte de cargas, e a Fiat nesse aspecto conseguiu criar um verdadeiro mito ao longo dos tempos, porque um dos segredos está aqui, ó, quando a gente observa o eixo traseiro, a suspensão traseira que efetivamente consagrou a Strada, principalmente em piso assim, ó, terra. Por quê? A gente está falando aqui de uma suspensão com feixe de molas, é um feixe só. Isso daí contribuiu significativamente para que ela tenha toda a fama de robustez, de aguentar o batente pesado mesmo. Outro que efetivamente conta demais é justamente aquela ideia da Fiat de sempre ter muitas versões, e a Strada ao longo do tempo acabou trazendo também uma série de evoluções. A gente já fez um vídeo mostrando a respeito disso, então foi a primeira com cabine dupla, agora a gente tem cabine dupla com 4 portas, a gente teve com 3, então a Strada ao longo do tempo conseguiu atender tanto nas versões básicas de trabalho robusto, como aquelas versões mais com a pegada aventureira, adventure também, que foi uma novidade naquela época dos aventureiros urbanos, e acabou atraindo também o público de cidade, um público que se identifica com uma imagem legal, nessa pegada, né, de algo moderno, que transmite essa sensação de esportividade aventureira, vamos colocar assim, porque é bem entre aspas, mas no final do dia ela aguenta bem o tranco. Então o lance dela ter uma série de versões conta muito, é um segredo também. E se a gente pensar agora nessa nova geração, por exemplo, a gente tem duas opções de motor, 1.4, que é o motor mais antigo, né, que vem desde ali do começo dos anos 2000, 2004, 2005. Por quê? Que aí você vai ter um motor que está há muito tempo no mercado, facilita a manutenção. Agora a gente também tem um motor novo aqui, 1.3 Firefly. Agora com um motor mais moderno, inclusive ela consegue ter uma frente ali mais reduzida ali no capô, melhorou uma série de aspectos em relação a espaço, a distribuição aqui da carroceria. Ela conseguiu ter proporções bem mais eficientes nessa nova geração. Agora a gente tem essa configuração aqui, cabine simples, né?
muita gente fala cabine estendida aqui, mas é algo realmente bastante diminuto, porque a impressão que dá dessa extensão maior, a gente tem que levar em conta nessa equação que a porta é menor, justamente por ela ter um projeto baseado nesse aspecto no Fiat Mobi, né? Essa porta vem do Fiat Mobi. No nosso vídeo com o teste completaço da cabine dupla, a gente falou mais sobre elementos do projeto da Fiat Strada. E nessa linha da gente falar de componentes vindo de outros veículos é interessante porque vai melhorar a questão da simplicidade do projeto também. Afinal de contas, hoje os carros, para serem desenvolvidos, acabam necessitando de uma série de requerimentos para atender a diversos parâmetros de legislação, de crash test, de emissões. Então, esse é um segmento aqui que tende a encolher justamente pelo fato de que você precisa investir muito para criar um novo projeto. E a Fiat conseguiu aqui trabalhar com elementos vindos do Argo, do Mobi, do Uno e Fiorino e conseguiu encaixar isso com bastante maestria. O carro é bem bacana, tem um vídeo aqui em que eu falo o que eu achei da Strada cabine simples, testando e tudo mais, rodando. Então esses aí são outros aspectos. Inclusive, essa questão da dirigibilidade acaba sendo um segredo interessante, principalmente nessa nova geração aqui, que está muito bem acertada. A gente tem inovações como direção elétrica, isso tudo acaba sendo bem legal. E um outro ponto que deve bombar as vendas dela mais adiante é a chegada do câmbio automático. Então, vamos aguardar isso daí, que vai ser outro componente que tende a incendiar mais ainda as vendas dela. E esse ponto, né, de virem componentes de outros veículos acaba facilitando também, tanto no custo como na facilidade de manutenção. Então, esses pontos são bem interessantes para quem compra. E um outro ponto bastante importante é o lance de que a Fiat tem uma política bastante agressiva de vendas diretas, de descontos. Então, você que é produtor rural, você que tem CNPJ, acaba sendo beneficiado com descontos, né, que são decorrentes de legislação, mas a Fiat também tem essa política de incentivar, incrementar fortemente esse lado de vendas corporativas, vendas diretas para locadoras, e acaba inflando o ponto de que ela vende muito, então os números totais de vendas acabam sendo turbinados. Outro aspecto interessante é o seguinte: a gente está ao lado da nova geração, mas a geração anterior, que é um projeto jurássico, então a gente não fica aqui só jogando confete não, a gente fala sempre a verdade como você está acostumado no Autovídeos. Agora a geração anterior, que vem desde 1999, continua ali na versão Working, é um carro que não faz mais sentido comprar, a não ser que seja só para uma pancadaria, para um serviço muito vocacionado, porque as inovações desse modelo aqui são extremamente significativas. Então esses daí são outros pontos, outros segredos que fazem da Strada uma campeoníssima de vendas. Agora, quando a gente está falando dessa nova geração aqui, no momento que a gente está gravando, a gente ainda não sabe a nota no crash test. Vamos aguardar, porque você sabe que segurança é sempre fundamental e a gente valoriza demais aqui no Autovídeos. Olha só quanta coisa que eu falei aqui, falei de necessidade para quem vai transportar carga, falei de preço, falei de facilidade de manutenção, isso tudo acaba repercutindo lá na frente também na liquidez, na depreciação. Então são muitos pontos, né, que a gente precisa ficar bem atento aqui no Brasil na hora de comprar um carro. E você, de repente, provavelmente já ficou ou conhece alguém que ou está na dúvida em relação a qual carro comprar, e também conhece gente que comprou e se arrependeu fortemente, teve amargos prejuízos. Para evitar isso, o que a gente fez aqui no Autovídeos para ajudar você? A gente criou o Código dos Carros. Lá você encontra em 8 vídeos, bem descontraídos, bem tranquilos. O que você vai encontrar lá? Os 8 passos, os 8 segredos definitivos para você conquistar um melhor negócio. Para quem? Para você, para sua família, para o seu perfil. Porque não tem essa história de que é um carro ideal, qual que é o melhor carro? Não tem. É o melhor carro para você, para sua condição de uso, para sua região. Então lá você vai conseguir saber tudo o que você precisa olhar para encontrar o melhor negócio, comprar com segurança, tranquilidade, ter paz de espírito quando você colocar o carro na garagem. E mais do que isso, você pode economizar, sabe quanto? De 3 a 30 mil reais em até 3 anos. Então realmente está muito bacana. O Código dos Carros, as vendas aí estão crescendo e a gente vai ficar muito feliz de ter você lá também na plataforma.
códigodoscarros.com.br, aproveita o preço promocional. E agora a gente está aqui nessa dianteira. Outro ponto que ficou muito legal nessa nova geração é essa frente aqui com um design legal, bacana, ficou muito bem concebido, muito harmônico, mesmo juntando peças de alguns outros veículos, a Strada está com um visual legal e esse é outro segredo, um design atraente, tanto para quem quer um serviço pesado. Você vê que esse desenho aqui do para-choque remete a um aspecto de robustez aqui, de força, então ela acaba apoiando aqui como se fosse esse movimento de braço aqui, pelo menos para mim, remete a algo nesse sentido. E essa frente aqui com um desenho mais tradicional, porque também a Fiat Toro tem um design fabuloso na minha opinião, mas tem gente que não gosta daquela estrutura bipartite dos faróis. Então aqui uma frente mais tradicional, mas muito bonita, com a nova configuração aqui do logotipo, bandeirinha italiana, porque o lance é o seguinte: a Fiat aposta muito nessa nova geração da Strada e ela já chegou com muita força. E isso tudo amparado no sucesso da versão anterior, mas todos esses segredos realmente fazem dela uma campeoníssima. Agora a gente precisa ver o histórico dessa nova geração no trabalho pesado, rodando por aí. Vamos ver se ela mantém todas essas famas, principalmente em relação a robustez, durabilidade e versatilidade. Gostou desse vídeo? Deixa seu like aqui, ó, mete a mão aí no like, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Para quê? Para que mais pessoas possam ter conteúdos de qualidade como esse, porque a gente está aqui para fazer a diferença e, mais do que tudo, criar um novo mercado de carros aqui no Brasil. Curiosidades, novidades do mundo dos carros, caminhões, ônibus e picapes, sempre com a gente aqui no Autovídeos. Acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem Stories, tem Reels, tem um monte de novidades chegando para você. Então valeu demais pela atenção, obrigado e um grande abraço!